E aí, galera, hoje eu vim falar sobre as duas causas da expiação. Mas antes de tudo, eu quero explicar o que é expiação. Expiação é o quê? É a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Ou seja, foi coisa que Jesus fez que facilitou para que a gente pudesse obter a salvação. Porque se a salvação dependesse da gente, jamais nós conseguiríamos conquistá-la, né? Então, eu faço a pergunta a vocês: era realmente necessário que Cristo morresse? Vale lembrar que Deus ele não tinha necessidade de salvar ninguém. Quando nos conscientizamos que Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, né? Que lá em 2 Pedro 2 e versículo 4 fala isso, né? Então, se ele poupou nem os anjos, mas ele decidiu em seu amor salvar alguns seres humanos. Ou seja, a expiação ela não era necessária, mas ela foi consequência da decisão divina. E como eu falei, a expiação era o quê? Foi coisas que Deus facilitou para que a gente pudesse alcançar a salvação. E a primeira causa da expiação foi o quê? O amor, né? O amor de Deus, que aí fala aquele versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou a gente, mas ele não ficou só na falácia. Ah, eu te amo, né? Não, ele amou e entregou. A prova do seu amor foi quando ele entregou o seu filho, aquilo que era mais importante para ele. E a segunda causa foi o quê? Foi a justiça. Aí vem um versículo que fala o quê? Romanos 3, versículo 25, fala o quê? Aqui Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? Era o quê? Era um sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que este se torne favorável a nós. Ou seja, Jesus sofreu a ira de Deus, que era para ter sido na gente, né? E nos deixou favorável. Ou seja, ele pagou a culpa que era a gente, ele pagou a culpa que era para ser na gente, né? E aí, como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, né? Manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aí o que poderia acontecer era o quê? É a galera ficar indagando o quê? Como Deus pode perdoar o pecado sem castigo? Foi aí que ele enviou Cristo para morrer e receber o castigo pelo nosso pecado, né? Que aí fala, né? Que ele deixou vários pecados impunes, né? Mas aí ele manifestou a sua justiça através de Jesus. Resumindo, Deus ele não tinha a obrigação de salvar a gente, mas como ele decidiu salvar a gente no seu infinito amor, como consequência do seu infinito amor veio a expiação, que foi Deus facilitando para que a gente pudesse obter a salvação, coisas que jamais a gente conseguiria fazer. Então, finalizando, as duas causas da expiação foi o quê? O amor e a justiça de Deus. E ambas, tanto o amor como a justiça, têm a mesma relevância para Deus. Pois sem o amor de Deus, ele nunca teria dado nenhum passo para nos redimir. Mas sem a justiça de Deus, não teria sido cumprida a exigência específica que Cristo obtivesse nossa salvação morrendo pelos nossos pecados. Ou seja, o amor e a justiça, ambas têm o mesmo grau de relevância.